Você carrega muitas culpas? Ou você é aquela pessoa que coloca a culpa nos outros? Né? Porque tem aí os dois lados da culpa, né? Ou você é as duas coisas, né? Carrega culpas e coloca a culpa nos outros. Jesus amado. Culpa é um tema muito, assim, forte também, né? Que eu acho que, assim, tem muita gente que já nasce com essa coisa de culpa, né? Carregando alguns pesos, se sentindo culpado por algumas coisas e que normalmente também não são deles, né? Vem já dos antepassados aí, né? E carregar culpas, né? Se sentir culpado, né? Às vezes a gente se sente culpado pelo outro, pelo que aconteceu com o outro, né? Pelo que a gente acha que pode ter ocasionado a outra pessoa, né? Ou também é aquela pessoa que não gosta de assumir, né, a sua responsabilidade, né? Não vamos até nem dizer culpa, né? Mas a sua responsabilidade, mas fala assim, não, a culpa foi do fulano, né? E aí eu tô sempre de boa, né? Eu sou sempre a santinha, né? A perfeita. E a culpa é um sentimento pesado e que causa grandes sofrimentos, grandes torturas nas pessoas que às vezes carregam alguma culpa, né? Por algum acontecimento na família, coisa e tal, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse sentimento, como você pode lidar com ele, como que você pode tratar ele e se livrar de culpa, né? Ninguém tem culpa de nada, tá bom? Então vamos saber um pouquinho mais desse tema com a Cris Piva. Tá aqui do meu lado bem, olha. Estamos densos esses dias, né? Falando de coisas densas, né? Tá pesado. Olha, a culpa é algo assim, né? É pesado, né? Para falar de culpa, né? Eu acho que a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, né? Antes da gente falar de culpa, eu acho que você fez uma colocação muito boa. São as nossas responsabilidades. O que somos realmente responsáveis e o que não nos cabe. Acho que é um primeiro olhar para as coisas, né? Porque às vezes as pessoas chegam, né, para atendimento, com aquela série, né, se sentindo culpado, às vezes não é nem questão dela, é de uma outra pessoa e a pessoa se pune, se maltrata, sabe? Tem uns posicionamentos assim. Então, como é um tema bem denso, eu sugeria que vocês que têm, né, aquela pessoa que se identifica com o tema, vá fazer terapia, porque é realmente necessário que você entenda que você precisa assumir responsabilidades. Agora, essa culpa que deixa as pessoas tão pesadas, tão para baixo, se boicotando em tantas coisas que muitas e muitas vezes, acho que a grande maioria nem é de responsabilidade delas. Eu acho que isso não traz um proveito para a sua vida em absolutamente nada. Então, se você passa por esse momento, né? Se você passa por essa dificuldade de se sentir culpado, vai se entender, vai procurar ter um conhecimento, se isso realmente é seu, se isso é um fardo seu, e trabalhe. Não tem nada mais interessante quando a gente tem algo tão pesado assim na vida da gente, de trabalhar isso, né? De se colocar, de se entregar e se abrir para esse tema ou um tema que para você seja de uma sensibilidade maior, que você precisa ser trabalhado. Trabalhe, é uma necessidade do ser humano, nossa, né? Porque senão isso vira também uma crença que te limita a fazer alguma coisa. Isso vai te podando e você não consegue ver as saídas e se pressiona de fazer outras coisas e se boicota, né? De fazer outras coisas, de ir além, de conseguir fazer as coisas. De repente nem é sua.
né? Eu não gosto de falar de culpa. Quando a turma chega e fala, eu me sinto culpado, eu me sinto... Vamos ver o que é realmente isso que você está se culpando, né? Vamos ver qual que é a sua responsabilidade dentro disso tudo, qual que é realmente o caso dentro disso tudo, né? Porque às vezes é tão pesado para a pessoa e nem compete a ela, né? Então acho que a gente precisa começar a entender os parâmetros para que a gente possa crescer, né? Como a gente falou em num outro programa, a gente poder ficar mais, ter maturidade, né? Eu acho que isso é importante. Não se cobrar tanto, né? E não se diminuir, às vezes, muito em relação a culpas que, na realidade, nem às vezes compete a você. Mari? Oi. A gente estava aqui falando, né, Cleo, que a gente nasce com culpa. Até mesmo a religião coloca muita culpa, né? O pecado, nós viemos pelo pecado. Né? Nossa Senhora. A gente sente culpado, né? A Cleo pode até falar mais que ela estava falando sobre isso. Que a gente nasceu pelo pecado, então a gente já nasce culpado. Eu não, eu nasci pelo amor, né? Não pelo pecado. Não, não quero. E a culpa é muito engraçada quando a gente começa a se culpar. Eu estava até lembrando uma outra coisa na questão dessas mães que não se dão bem com os pais. E elas falam, eu não largo desse pai porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu não largo do pai por causa dos filhos. E aí o filho carrega uma culpa para a vida adulta tão grande, fala assim, nossa, todo esse problema aí que está acontecendo com a minha mãe, com meu pai, é culpa minha, porque eu tive, né? Ela teve que ficar com meu pai porque eu estava lá no meio. É muito complicado, né, também. E aí, quando se fala em culpa, eu lembro disso, desses pesos que a gente carrega que não são nossos, como a Cris falou. Pesos que muitas vezes não são nossos. E o que cabe a nós? Qual é a nossa responsabilidade? Culpa também tem muito a ver com o vitimismo, de você não querer sair da criança. Né? Então, às vezes, eu me culpo muito e culpo a outra pessoa também. Quem culpa a outra pessoa, quem olha muito para a outra pessoa e põe a culpa na outra pessoa, é porque ela também se sente culpada. E para diminuir a culpa dela, ela prefere culpar o outro. Né? Você já percebeu isso? Esses dias veio uma menina lá no meu espaço e ela estava falando que ela, não sei se ela comprou ou se ela alugou, aqueles acordos que fazem um empreendimento lá, ela fez um acordo com o cara não estava dando certo ali, ela comprou, sei lá, o que ela fez lá, um acordo. E ela falou assim, menina, o rapaz não para de me ligar para saber como é que tá. Eu falei assim, não é isso. É que ele se sente culpado por não ter dado certo com ele. Ele está querendo ver se vai dar certo com você, para diminuir a culpa dele. Né? Eu senti isso de falar para ela. Eu falei, não entra nessa, porque senão você vai ficar com o peso dele, da culpa dele. Então, vamos olhar o que é de nossa responsabilidade, para que a gente possa levar a vida um pouquinho mais leve, né? Sem muitas culpas. É lógico que em todas as situações todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade, mas qual é a sua parcela de responsabilidade, né? Até onde vai a tua parcela para que você fique um pouco mais leve e saiba lidar com aquilo que é seu, só seu. Fico com o que é meu e deixo com o que é seu para você, né, Cleo? Pois é. Não me pertence, não é? Não me pertence. Então a culpa ela é existencial, ela vem dentro do programa, desde o nascimento. Pecado original, né? Então tem todo o Gênesis falando sobre a desobediência e que nós somos frutos do pecado, né? Então a culpa ela acaba sendo um item que a gente carrega, né? Desde que a gente consiga olhar para ela de uma maneira que errar é humano, obedecer, desobedecer, ao mundo da dualidade, né? O sim e o não.
Então, assim, entrar nessa vida compreendendo que estamos aí, e a vida é por aprendizagem e erro. Não existe uma vida que é uma linha reta. Não existe uma vida que é uma linha reta. Então, o que acontece? Nós vamos aí olhando para a culpa e ela dá para ver por tantas vertentes. Uma que eu costumo olhar é aquela questão de a gente um dia mudar. Um dia a gente deixa de ser aquela criança boazinha, que falava só amém e sim. Porque a gente era criança e a gente achava que era tudo sim. Aprendia a falar tudo amém. Aí eu estava lá na casa lá da pessoa, lá da amiga dela, passou com um bolinho, abriu a porta da cozinha e o meu olho corria para lá e para cá. Ai, que vontade. Ela falou, você está servido? Você... Não, né? Então, assim, a gente cresce e aí se a gente não faz o que a mãe pediu, a gente sente culpa. É meio que uma saia justa. É complicador, né? Então, o que a gente vai observando? Que a culpa, ela surge de maneiras muito assim, que a gente pode se livrar dela. Na maioria das vezes, a Cris estava levantando essa ideia. Muitas vezes a culpa não tem nada a ver com a gente. A gente muda de nível, muda de patamar, você começa a enxergar as coisas de outro modo, você começa a entrar no lugar correto. O que é um lugar correto? As ordens das constelações, as ordens do amor. O lugar adulto é fácil e para ele? Você vai precisar olhar para a mãe e falar, mãe, agora eu não sou mais aquela criança, aquela menininha obediente. Você me via daquela maneira. Agora eu posso falar não para você, porque eu estou num lugar adulto, eu posso olhar para você de uma maneira em que eu tenha coragem de falar, não, eu não vou vir aqui esse dia, eu vou fazer outra coisa, eu não posso dizer só assim para a mãe. E aí, de repente, eu vou sentir o quê? Se eu vim a vida inteira sendo aquela pessoa, dentro daquele patamar que só dizia assim, amém, dentro de uma família, entre os irmãos, com a mãe e o pai. A hora que eu vou entrar nesse lugar adulto, eu vou passar pela culpa, no geral. Né? Porque aquela pessoa que eu era, que eu concordava, porque eu queria aprovação, aquela criança minha necessitava de aprovação dos outros, e eu achava que eu não ia sobreviver sem a aprovação, porque essa é a questão mais difícil para aquele meu lado infantil, é sobreviver, saber que eu vou sobreviver, se eu falar não para o outro, que eu não vou me perder, que eu não vou ser exilada. Né? Então, assim, é a tal da má consciência, que é o caminho solitário do adulto. É quando ele vai para um lugar e fala, nossa, todos vão me olhar com uma cara de, você não foi, você não fez, você não entrou no grupo do WhatsApp, você não está fazendo. Eu não sinto vontade, eu não estou para aquilo no momento. E eu me respeito do jeito que eu sou, sem querer agradar. Poxa vida, chegamos numa etapa adulta, podemos desfrutar desse lugar, que é, na verdade, uma bênção, você poder olhar para todo mundo e falar, gente, eu vou fazer diferente. E vocês podem me ridicularizar, vocês podem falar, poxa, daí é chata mesmo, né? Nossa, daí está excluindo. Não é exclusão, é incluir você no mundo e se dar o direito de falar, vou fazer do meu jeito, embora eu desagrade a todos, não é? Então, assim, a culpa, ela parece muito forte quando a gente sai de um patamar, evolui, vai para um lugar correto, e de repente você precisa dar tchauzinho para aquele lado que deixava todo mundo alegrinho e feliz com você. E aí você vai para aquele patamar, você vai para um outro nível, e aí vem a tal da má consciência, que nas constelações familiares é dito. O que é má consciência? É você ir por você. Em que você não está mais na lealdade de fazer tudo dos outros, do jeito dos outros, onde você se acha num lugar sozinha. Você já sentiu isso? Vocês já sentiram? Você está num lugar que todo mundo vai olhar para você e vai falar, sai daí, nada disso, o que você está fazendo aí? Não é? E aí, de repente, você fala, é esse lugar mesmo, é meu. E agora eu vou do jeito que for. E seja o que acontecer comigo, eu banco, eu assumo, porque eu estou sentindo que esse é meu lugar, independentemente do que os outros vão achar. Essa é uma libertação. E a culpa vai passando por nós. E a culpa vai sendo... É muito complicado, mas vale muito a pena, não é? Esse crescimento é a vida, né? É você sobreviver a toda a etapa infantil que você teve na vida. E é um grande lugar, uma grande bênção. Deixa eu falar uma coisa assim, eu acho até, pegando o gancho da Cleo,
esse lance de falar não para a família é muito difícil, mas é só os primeiros. Os primeiros nãos a gente começa a sentir culpa. Depois a gente acostuma, ganha força, fala, não, realmente é isso mesmo, né? A pessoa julgar a gente. Sim. Tudo bem, não tem problema. Porque depois que você fala que você é chata, e você fala assim, eu sou mesmo. Entendeu? Pelo menos eu tenho a minha opinião. E eu assumo que eu sou chata e não tem problema nenhum. Pronto, a gente cresce. É o seu interessante ponto de vista. Então, mas aí a gente vai colocando limites também, né? Isso que é legal. E eu estava pensando uma coisa também. A culpa, ela traz muito a questão do... Depois, quem é muito culpado sente não merecimento do que a gente estava falando, né, gente? Vocês não acham? Fica no não merecimento. Eu fiquei pensando Se eu sou nisso. culpada de tal coisa, eu não mereço ser feliz. Eu fui culpada de alguma coisa, então eu não mereço, Não merece nada de nada de bom. Então, né, Fernandinha? Sim. Essas pessoas também que têm esse sentimento de culpa muito cravado são as pessoas que têm o negócio da síndrome do desculpa, né? Não aconteceu nada, ninguém falou nada e ela já tá pedindo desculpa. Não é? A pessoa praticamente pede desculpa por ser ela. Porque o sentimento de culpa é um... Mas é porque o sentimento de culpa é um sentimento muito fácil de ser comprado. Então, desde que a gente é pequeno, a gente compra a culpa muito fácil, por qualquer situação. Então, a culpa ela é superada a partir do momento em que você olha para ela, a partir do momento em que você entende de onde ela veio, trata isso e troca pelo sentimento de eu errei naquela situação, eu sinto muito, mas eu aprendo com isso. Ao invés de sofrer com aquilo, eu aprendo, me torno uma pessoa melhor e utilizo esse aprendizado em outras situações da minha vida. Porque o sentimento de responsabilidade eleva, o sentimento de culpa abaixa, derruba. Então, é isso. Só isso. Muito lindo. Limpa a baba da mãe aqui. Porque realmente abaixa muito a frequência mesmo. Abaixa demais. Foi muito bem colocado, Fernandinho. Porque realmente, eu falei, eu não vou falar de novo que vai abaixar a frequência, mas realmente, se a gente ficar em cima de culpa, a gente abaixa a frequência. Vamos trabalhar a responsabilidade, né, gente? É mais leve, mais gostoso e menos julgamento, porque culpa, você julga, você já está falando culpa, né? Culpa, sua culpa, minha culpa. Quando você aponta lá, você vira 3 dedinhos para você. Então, assim, vamos sair, vamos ficar mais leve, né? Vamos tirar isso tudo que foi implantado lá pelo sistema e por tudo que a gente já aprendeu. Exatamente. E a culpa, estou lembrando agora, isso eu considero importantíssimo, né, gente? Que é um jogo. Ele faz parte, ele é a mola propulsora das relações disfuncionais. Porque se a pessoa fica culpabilizando, ela é o agressor e sempre vai ter a vítima. Então ela é o círculo fechado, ela é o emaranhamento das relações disfuncionais. Então não seja pego por isso. Se você estiver preso dentro desse joguinho falso, caia fora, não é por aí. Porque você vai ficar aprisionado e você não vai encontrar o quê? A solução. Porque a culpa ela leva a pessoa a problema, sofrimento, não tem saída. O lado de fora é a solução, ir além. Exatamente, gente. Falaram assim barbaramente sobre esse tema. Eu espero que você aí de casa que tenha se identificado vá buscar ajuda, né? Venha procurar pelas terapias para cuidar disso, né? Não carregue esse peso desnecessário. Vamos levar a vida com mais leveza, com mais alegria, com mais diversão, com mais brincadeiras. Não é verdade? Deixar as coisas mais leves, né? E a Liga das Terapeutas ativar!